Bom dia, meu nome é Daniel Vieira e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos e aplicações e diferenças entre Machine Learning, Deep Learning e Reinforcement Learning. É, Todas as três, Machine Learning, Deep Learning e Reinforcement Learning, são ferramentas de Data Science. Então, o que seria Data Science, só para vocês terem o contexto mais amplo? Todas as ferramentas usáveis para você fazer a coleta, o preparo, análise, visualização e trabalhar de forma geral com quantidades grandes de informação. Algumas outras ferramentas que vocês podem acabar ouvindo, por exemplo, para coleta de dados, IoT, Internet das Coisas, entre outras coisas. Para armazenamento, vocês podem ouvir de bancos de dados, mas e não só. O dado pode vir de várias fontes. Para análise, estatística, machine learning, deep learning, reinforcement, inteligência artificial. Outra palavra que vocês podem ouvir com frequência, Big Data, que se refere a trabalhar com grandes quantidades de dados. Dados podem ser qualquer coisa, tabela, imagem, sinal, texto, sinal de fumaça, qualquer coisa. Então, agora entrando especificamente, o que seria Machine Learning? É uma técnica de você escrever um algoritmo capaz de inferir a relação entre sua entrada de dados e sua saída de dados, sem que você tenha que escrever explicitamente essa relação. O algoritmo descobre essa relação por si mesmo. Então, exemplo bobinho, unidimensional, só para ilustrar como que isso funciona. Se eu tenho aqui um x e um y, eu olhando para essas duas variáveis, eu consigo ver aqui. Quando é 8 no x, o y é A. Quando é 2, é B. O 6 é A de novo. 4 é B de novo. Eu consigo descobrir. Olhando para essas duas variáveis, eu consigo descobrir essa relação. Se o x é menor do que 5, então y é A, se não, y é B. Ao invés de escrever essa relação, eu poderia colocar um algoritmo de machine learning para descobrir essa relação aqui dentro. Esse algoritmo de machine learning criaria uma caixinha preta para mim, contendo um modelo capaz de fazer essa relação por si mesmo. E esse modelo depois eu posso aplicar a um novo x para calcular quando seria o novo y dele. Exemplos de algoritmos que existem, tem um monte de algoritmos, Naive Bayes, KNN, árvore de decisão, regressão, processo gaussiano, ensembles, caminhos, mistura gaussiana, rede neural, enfim, um monte. E para que eles são usados? Que tipo específico de tarefa que eles servem? Um tipo de tarefa, classificação. Seus dados têm categorias, como no exemplo dado. O Y ou é A ou é B. Poderia ser A, B, C, D, poderia ser vermelho, azul e verde, poderia ser qualquer conjunto discreto de categorias. E a tarefa do seu algoritmo seria descobrir qual regra que separa essas categorias a partir dos dados. Pode ser regressão, fit de curva. Aqui no caso é uma reta, mas não necessariamente uma reta. Pode ser qualquer função contínua. Ou clustering, você não tem respostas a priori. Você quer descobrir se você consegue separar os seus dados em grupos de alguma forma. Essa figurinha aqui ilustra, por exemplo, o caminhos. Você tenta descobrir 3 clusters de forma iterativa. Começa em 3 pontos e vai refinando esses 3 pontos até chegar no melhor possível. E quando que se aplica, quando que é conveniente usar um algoritmo de machine learning? Primeiro, quando você tem um volume grande de dados, você não quer examinar 50 mil registros manualmente, que nem a gente fez nesse exemplo bobinho de 10. É inviável. Quando você tem um número grande de variáveis, o exemplo dado era de uma dimensão. A gente consegue enxergar as coisas em uma dimensão. A gente não enxerga coisas em 319 dimensões. A relação pode mudar no tempo. Se eu escrevi lá que se o y é menor do que 5, então A, se não B. Se isso fica mudando, já não é mais conveniente, porque eu vou ter que reescrever isso o tempo inteiro.
Um algoritmo de machine learning, eu poderia simplesmente aplicar ele de novo e de novo e de novo, sem ter que queimar neurônio com isso. É, por último, quando a relação é complexa. Por exemplo, como que eu defino um ornitorrinco a partir de regrinhas de if, else, then, como naquele exemplo? Impossível. Para isso, você usaria um algoritmo de machine learning também. É, como que se trabalha geralmente com machine learning? Tem essas 4 etapas: pré-processamento, treino, avaliação de performance e aplicação do modelo. Pré-processamento inclui você acessar os seus dados de onde quer que eles estejam, no formato que eles estiverem, e organizar eles geralmente no formato tabelado, bonitinho, que é digerível pelo algoritmo. Isso inclui formatar os dados, passar para o formato de tabela, fazer uma limpeza neles, às vezes tem dado faltando no meio, pode ter coisa que você precisa interpolar, enfim. É, fazer a seleção de variáveis, às vezes seus dados têm mais variáveis do que são relevantes, você tem que escolher quais são importantes. Transformações, por exemplo, PCA, você pode usar uma transformação para reduzir aquelas 319 dimensões para 7, por exemplo. Extração de features, etapa importantíssima. Muitas vezes seus dados não são diretamente aplicáveis. Por exemplo, um sinal. Se você tentar alimentar um algoritmo de machine learning com um sinal puro de um sensor, não vai funcionar. Você precisa extrair características relevantes desse sinal a partir de conhecimento prévio do que é de processamento de sinais. Para outros tipos de dados, esse conhecimento prévio e o que são as características relevantes são outras coisas. Você tem que queimar um pouquinho de neurônio pensando no seu problema específico, pensando no que é importante daqueles dados que você precisa calcular previamente. E, por fim, divisão dos dados em treino, validação e teste. Feito tudo isso, você joga tudo isso no seu modelo de machine learning e põe ele para treinar. Você precisa escolher o modelo e precisa configurar ele. Mas tem um monte de modelos e todos eles têm 10, 15 parâmetros possíveis para você configurar. Dificilmente alguém vai saber lidar com todos eles. Ou mesmo que saiba, vai precisar de um pouquinho de ajuda da documentação da plataforma que estiver usando, esse tipo de coisa. Uma coisa que é possível fazer, quase que um cheating, é fazer a otimização de hiperparâmetro. Você não tem certeza de como configurar os parâmetros A, B e C do seu modelo? Tudo bem, coloca numa rotina de otimização de hiperparâmetro e ele vai tentar descobrir para você qual é o melhor possível. Fazer uma busca orientada de qual seria o melhor parâmetro para colocar ali. E na escolha de modelo também você sempre pode simplesmente tentar todos. Não, não precisa se restringir a tentar só um. Treinado, você tem que fazer avaliação de performance. Você vai pegar os dados de validação ou de teste, vai aplicar o seu modelo e vai ver os erros e acertos dele. Se for um modelo de classificação, você vai olhar para a matriz de confusão, que vai dizer onde ele acertou e onde ele errou. Se for um modelo de regressão, você vai olhar para grafo de resíduo, vai calcular erro quadrático médio, esse tipo de coisa. Se for um modelo de clustering, você pode tentar medir o gap entre os clusters, você pode tem algumas formas um pouco mais visuais também de fazer isso. Por último, aplicação. Beleza, o meu modelo está treinado, está validado, tem uma performance boa, aceitei ele. E agora como que eu uso? Você tem algumas opções. Você pode gerar código C para embarcar ele num hardware e deixar ele digerindo dado conforme. Como que eu falo isso? Deixar ele coletando, digerindo e dando a resposta na hora no hardware, num plaquinho Arduino, por exemplo, uma Raspberry. Outra possibilidade de compilação. Você pode transformar num executável, numa DLL, numa biblioteca de uma outra linguagem para ser chamada por um programa, né, por um programa que fica rodando num servidor, por exemplo. É uma possibilidade também. Alguns exemplos de aplicações.
Machine Learning tem aplicação em praticamente todas as indústrias possíveis e imagináveis. Eu vou citar só alguns exemplos aqui. Por exemplo, no marketing digital você tem sugestão de produtos. Todo site de loja que você abre te sugere produtos conforme você vai olhando uma coisa ou outra. O que está rodando por trás ali geralmente é um KNN. Ele olha ele olha o que que você já olhou na loja, o que que você já comprou, o que que você parece ter interesse e busca produtos similares por- pelo método, pelo algoritmo KNN, porque o algoritmo KNN faz exatamente isso. Ele busca o vizinho mais próximo, o vizinho mais similar de daquilo do seu dado atual. Filtro de spam também. Todo mundo recebe spam no e-mail. E geralmente, e quase todos os serviços de e-mail hoje em dia têm algum tipo de filtro de spam, e o que está por trás ali costuma ser um algoritmo de naive Bayes. Ele tenta dizer a probabilidade daquele e-mail ser um spam ou não, e se ele achar que joga na pasta de spam. É, Em redes sociais também se usa muito algoritmos de machine learning, deep learning, por exemplo, para buscar assuntos no texto. Por exemplo, ele pode tentar classificar o seu post no Twitter, classificar o assunto dele, por exemplo. Ou pode tentar pegar um conjunto grande de textos, uma base grande, e separar em diversos assuntos diferentes. Eu não sei quais assuntos, eu só quero descobrir quais são. Para isso tem um método aqui, o LDA, Latent Dirichlet Allocation, e, enfim, e tem outros também. É, Veículos autônomos, eles têm que ter alguma forma de enxergar se tem um carro na frente deles, se tem um poste, etc. Geralmente se usa modelos de visão computacional para detecção de objetos. É, ao- Na indústria, de forma geral, se usa manutenção preditiva. Você pode querer criar modelos de machine learning para tentar fazer o diagnóstico de defeitos, por exemplo. Eu tenho uma máquina monitorada por N sensores, coletando informação o tempo inteiro, e eu jogo essa informação do sensor para um modelo de machine learning para dizer se a máquina está boa, se está ruim, e se ela estiver ruim, que defeito é provável que ela tenha. É, Também para fazer estimativa de vida útil restante. É, Você pode, por exemplo, usar uma rodada de uma máquina desde o começo da vida útil dela até ela quebrar, inteira monitorada por sensores, pega várias máquinas dessa, ou então a mesma máquina várias vezes, e usa isso como base de treino para tentar fazer a estimativa de vida útil de uma máquina que está rodando agora. É, Detecção de anomalia também. Se eu tenho uma máquina acompanhada por sensor o tempo inteiro, pode usar algum algoritmo para tentar detectar mudança súbita de comportamento. É, no comércio, às vezes se usa o machine learning também, especificamente regressão, para predição de consumo. Fazer a predição de demanda de cada produto de acordo com a data, feriados, temperatura, chuva, que você pensar. É, no mercado financeiro, geralmente se usa bastante cálculo de score de risco. Eles usam bastante árvore de decisão e SVMs para isso. É, Risco, por exemplo, de cartão de crédito. Classificar aquele cliente, se é viável ou não dar crédito para ele. É, Passar agora para Deep Learning. Deep Learning é um algoritmo específico de Machine Learning, então tudo que eu falei até agora ainda vale. É, Ele é específico porque ele é baseado em redes neurais com várias camadas. E por que que isso merece um nome específico? Eu não posso simplesmente chamar de Machine Learning e tratar exatamente igual. Ele tem várias características a mais que eu vou falar nos próximos slides. Para começar, ele é bastante complexo e computacionalmente pesado. Você não tem uma caixinha preta que é o modelo de Deep Learning e ponto. Você tem que construir um modelo de Deep Learning camada por camada, sempre.
ou então reaproveitar outro e alterar ele, de novo alterar as camadas dele. Ele funciona não só para tabela, ele funciona para uma imagem crua também, ou para sequências, por exemplo, texto. E ele também é meio que o que tem de cutting edge hoje. Ele, para muitas aplicações, ele costuma ser o que se sai melhor. Por exemplo, imagem. Você pode extrair features de uma imagem, transformar isso em tabela e alimentar um modelo de machine learning mais simples, mas um modelo de deep learning costuma se sair melhor para a imagem. Um exemplo de um modelo de deep learning para classificação de imagem. Eu entro aqui com uma imagem na primeira camada, ele vai passar por camadas de convolução e ReLU. A camada de convolução é um monte de filtros que eu vou passar em cima da imagem. Esses filtros são todos aprendíveis. Ele vai se adaptar para os seus dados. Se adaptar para enfim, explicar isso melhor no próximo slide. Aqui é melhor só mostrar mesmo. Passar por uma camada ReLU, vai passar por ReLU, MaxPool. Essa sequência de convolução, ReLU e MaxPool pode acontecer várias vezes. Pode ter camadas dropout em algum lugar, que elas desligam algum neurônio específico da rede aleatoriamente durante o treino para que o seu modelo se torne mais robusto. Se ele consegue fazer uma predição boa, mesmo com um neurônio faltando, ele é menos provável de ter feito overfitting com seus dados. Por último, camadas fully connected, que são as que realmente vão fazer a sua predição, fazer a sua classificação. Isso aqui é um gato ou não é um gato? Não, é um ornitorrinco. Explicando um pouquinho melhor como que ele funciona, você pôs a sua imagem aqui, a sua imagem vai passar por todas as camadas da rede e vai te dar uma resposta. Isso se chama forward propagation. Durante o treino, ele vai fazer também a backward propagation. O que é a backward propagation? Ele vai calcular uma loss. Função loss é uma estimativa uma estimativa dos erros do seu modelo. Vai calcular uma função loss, vai calcular as derivadas da função loss em relação aos parâmetros de cada camada. De cada camada onde tem aprendíveis, que são os parâmetros que vão se ajustar para otimizar o seu modelo e fazer ele dar as melhores respostas possíveis. Então ele vai mandar essa loss para trás e a derivada dela para trás, fazendo o update de todos os parâmetros apreendíveis. Faz o update aqui, passa para trás de novo, faz o update aqui, passa para trás de novo, faz update aqui. Isso é a backward propagation, que acontece durante o treino, não acontece durante o uso da rede. Em que tipo de problema se usa machine learning? Se usa deep learning? Por tipo de entrada, você pode usar em qualquer dado que você possa organizar com uma imagem. O que significa uma imagem? É uma grade regular de n dimensões. Uma imagem comum é de 2 dimensões, mais 3 canais de cor. Mas não precisa ser necessariamente isso. Pode ser uma imagem, por exemplo, imagem médica, que seria em escala de cinza, só que é uma escala de cinza aberta, que não está limitada de 0 a 255. Pode ser um espectrograma, que não tem necessariamente 3 canais. Se você tiver 2 canais de áudio, vai ter só 2 canais. Pode ser uma imagem multiespectral. Por exemplo, algumas imagens de satélite são multiespectrais. Elas têm muitos canais de cor, não só 3. Você também pode usar em sequências, texto, código, que seria o modelo LSTM. Você passa o texto, cada palavra do seu texto ele vai vai transformar num vetor numérico. E esse vetor, então você tem aqui uma sequência de vetores numéricos, um para essa palavra, um para essa, um para essa, e ele vai trabalhar com essa sequência. E por tarefa, em que tipo de problema que se usa Deep Learning? De novo, classificação, regressão e clustering. Clustering é um pouco mais complexo, porque não é
não é tão direto quanto classificação e regressão, que é basicamente aquele mesmo esquema que eu mostrei do ornitorrinco. Clustering é um pouquinho mais complicado, você tem que ou usar um mapa auto-organizável, ou um autoencoder. O autoencoder é uma rede que a resposta dela tem que ser exatamente igual à entrada, só que no meio é, ela faz um estreitamento. A sua entrada tem, por exemplo, 200 por 200 pixels. A cada camada, isso vai reduzindo até virar, por exemplo, um vetorzinho de 128, de 128 números. Tentar reconstruir a saída depois só com isso é, não, não é exatamente fácil. Não vai ficar perfeito de jeito nenhum. Então, essa rede, na verdade, ela é quase que um compactador. Ela é capaz de criar uma representação minimalista da sua entrada e de reconstruir essa informação na saída depois, da forma mais fiel possível, mas que ainda não fica perfeita. E você consegue usar esse meio, onde está onde está a informação compacta. Você pode pegar, passar a sua entrada só até esse ponto da rede, pegar essa informação e alimentar um algoritmo de machine learning de clustering simples. De certa forma, você está usando as duas coisas, Deep Learning e os de Machine Learning mais simplesinhos. Você pode usar para detecção de objeto. Um modelo desse tipo aqui, modelo YOLO, ele vai olhar para sua imagem e vai apontar caixinhas onde tem os objetos que ele encontra. Você pode usar para segmentação semântica, que é outra forma de detecção de objetos, onde ao invés de apontar caixinhas, você classifica pixel por pixel. Então, todos os pixels nessa mancha são um ciclista, por exemplo. Você pode usar para regressão de imagem para imagem. Você entra com uma imagem e você tem que sair com outra imagem feita alguma coisa. Por exemplo, feita o quê? Por exemplo, denoising, ou super resolution. Esse exemplo do cachorro aqui é um exemplo de super resolução. Aquela coisa meio CSI, de você pega uma imagem de uma câmera de segurança que está uma porcaria e passa um algoritmo mágico que faz conseguir ler a placa do carro no reflexo do óculos da pessoa no espelho. Aquilo não existe de verdade, mas aquilo ali é um exagero de uma coisa que é possível, que é usar Deep Learning para super resolução. Esse exemplo aqui é uma coisa que é possível de verdade. Você tem uma imagem levemente borrada, e você consegue uma imagem um pouquinho mais nítida. É, outro possível uso é geração de imagem com modelo GAN ou CGAN. Essas imagens aqui são todas imagens sintéticas treinadas a partir de uma base de imagens de flores. Não, óbvio que não está perfeito, mas com mais imagens e mais treino, poderia ficar muito realista. Tem um exemplo da NVIDIA disso, de geração de paisagens. Algumas particularidades de Deep Learning em relação ao Machine Learning. Que nem eu já falei, ele é computacionalmente muito pesado. Você vai precisar de uma GPU, não tem choro, não tem negociação. Se você tentar fazer isso numa CPU, mesmo o modelo mais simples possível vai levar muitas e muitas horas de treino. Numa GPU vai levar minutos. Ele também nem sempre vai ser capaz de produzir respostas em tempo real. Às vezes é possível, às vezes não, mesmo com a GPU. É, Outra particularidade, menos trabalho extraindo features e mais montando modelo. O que isso significa? É, no modelo de machine learning, se eu estiver trabalhando com imagem, por exemplo, que nem eu falei, eu vou ter que extrair features da imagem, características importantes, baseadas no meu conhecimento sobre imagens e sobre aquela base de dados específica. E o que eu vou alimentar o modelo de machine learning são as features, não é a imagem bruta. O modelo de Deep Learning eu vou alimentar a imagem bruta. Ele vai descobrir as features sozinho. Eu não vou ter que apontar para ele, olha, você tem que procurar o bico do ornitorrinco para dizer que isso é um ornitorrinco. É, Ele vai descobrir sozinho que ele tem que buscar um bico de ornitorrinco na imagem.
No entanto, eu tenho que construir um modelo direito. Eu não tenho uma funçãozinha caixinha preta que cria um modelo de deep learning. Eu tenho que montar o modelo camada por camada. É, uma coisa que é possível em deep learning e que não é possível em machine learning geralmente é fazer transfer learning, que é você aproveitar outros modelos para a tarefa atual. Então, por exemplo, tem diversos modelos de deep learning já treinados disponíveis por aí para fazer download. Por exemplo, a AlexNet, a GoogleNet, tem o ResNet, alguma coisa. Todos esses modelos foram treinados com milhões de imagens para geralmente são classificadores, por exemplo, para classificar 1.000 objetos diferentes. Esses modelos, por si próprios, eles não servem para absolutamente nada. Para que você quer um modelo que diferencia, sei lá, canecas de gatos? Não serve para nada isso. No entanto, esses modelos já aprenderam uma quantidade muito grande de informações. Eles têm é, uma riqueza de features nas camadas, aprendidas nas camadas deles muito grande. Você pode reaproveitar isso, cortando ele no meio, pegando as primeiras camadas e criando camadas novas para o final dele. E você reaproveita para fazer a classificação daquilo que te interessa. Eu quero alguma coisa, sei lá, deixa eu pensar em alguma coisa agora. Sei lá, eu tenho um detector pronto de veículos, mas eu não quero detectar veículos, eu quero detectar vacas no pasto. Beleza, eu pego aquele detector de veículos, corto ele no meio, pego as primeiras camadas onde tem eh, features de, eh, features mais simples, do tipo manchas, linhas, etc. eh, Crio camadas novas para o final dele, que só vai fazer a classificação, e ele vai e põe ele para treinar de novo. E ao invés dele aprender a detectar carros, ele vai aprender a detectar vacas. É, é, Isso é útil por quê? Porque você não precisa partir do zero e você não precisa de uma base gigantesca. Quando você faz transfer learning, geralmente você consegue trabalhar com menos dados do que você precisaria se você partisse do zero. É, E o fato de você ter a possibilidade de fazer transfer learning também torna a integração entre várias linguagens diferentes quase que mandatória. Hoje se usa muito Python para fazer treinamento de modelos de deep learning. Se usa muito outras plataformas também, por exemplo, o MATLAB. É, se uma não conversar com a outra, as duas vão perder muito, na verdade. Porque eu tenho muitos modelos prontos em uma e na outra, e eu posso querer reaproveitar ambos. Querer transportar um para o outro. Então, hoje, quase todos os frameworks que existem de Deep Learning são capazes de se integrar entre si de alguma forma. Vários deles são compatíveis com o modelo ONNX, que é meio que um padrão. Exemplos de aplicações é, numa análise de sentimento, tudo que eu podia fazer com modelos de classificação simples, eu posso fazer com Deep Learning também. E eu posso fazer algumas coisas a mais, por exemplo, texto automático, chatbots. Eu posso fazer conversão de fala para texto e também sintetizar fala a partir de texto. É, Detectores de objetos. É possível fazer com Machine Learning básico e é possível fazer com Deep Learning e fica melhor. É, Na medicina, tem se usado bastante para segmentação semântica, para segmentar tumores em imagens de tomografia ou de ressonância magnética. No comércio, da mesma forma que usavam regressão com machine learning, também usam regressão com deep learning para predição de consumo. Ok? Ok. Então, vou falar um pouquinho sobre reinforcement learning. Reinforcement learning é um uso específico tanto de machine learning quanto de deep learning, onde o seu modelo ele não vai aprender com dados diretamente, ele vai aprender interagindo com o ambiente.
E o que que ele vai aprender? Ele vai aprender a tomar uma decisão de forma a maximizar a recompensa que ele vai ganhar. É muito análogo a você treinar um animal. Então, na linguagem do Reinforcement Learning, o seu modelo geralmente vai ser chamado de agente, e ele vai tomar ações, essas ações vão causar alguma coisa no ambiente, vai alterar o estado desse ambiente. E ele vai ler esse estado, por exemplo, a partir de sensores, a partir enfim, a partir do que quer que seja, ele vai ler o estado novo do ambiente e vai receber também uma recompensa pela ação dele. E, e baseado no estado e na recompensa, baseado na recompensa, ele vai atualizar a sua própria política de tomada de decisão, sua política de escolha de ações a serem tomadas, e baseado no estado, ele vai decidir qual nova ação tomar no ambiente. Então, isso está em linguagem bastante genérica. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Vantagens dessa abordagem. Você não precisa modelar essa política de tomada de decisão. Se escolher as ações do seu robozinho for muito, muito complicado, talvez seja mais fácil você criar todo um modelo de ambiente e criar uma função de recompensa do que você escrever o método dele tomar ações. Usando o Reinforcement Learning, você vai ter que escrever o ambiente, você vai ter que escrever a recompensa, mas você não vai ter que escolher a tomada de decisão. A tomada de decisão vai ser aprendida pelo seu agente. Exemplo, ele vai dar. Vai. Essa perna robótica aprendeu sozinha a andar numa esteira. Nesse caso, o ambiente é um ambiente físico, é uma esteira de verdade, e o agente essa perna com alguns sensores dizendo posição, torque, essas coisas. E o que que ele está fazendo aqui? Essa é a etapa que se chama de babbling, balbuciando. O motor está fazendo que nem uma criança que está aprendendo a falar. Ele está tentando coisas aleatórias e avaliando a recompensa que ele recebe. Aqui ele já descobriu que se ele fizer esse movimento específico, ele consegue mexer a esteira um pouquinho. Mexer a esteira é a recompensa dele. Aí ele mexe um pouquinho. Aí aqui ele já aprendeu o movimento que ele precisa fazer para mexer mais a esteira. E deixando ele treinar, ele vai chegar ele deve chegar no movimento perfeito para conseguir mexer a esteira. Que, se eu não me engano, é esse. Ok? Então, próximo. Outro exemplo de Reinforcement Learning é notícia que saiu alguns anos atrás, alguns não, né? Acho que 2 ou 3. Não, 2016, já tem 4 anos. AlphaGo, uma inteligência artificial que a Google criou com Reinforcement Learning, derrota o campeão mundial de Go. Go é esse jogo aqui. Eu não sei jogar, mas eu já ouvi falar que ele é incrivelmente difícil. Esse é o logo do AlphaGo. O que que eles usaram? Eles usaram 2 redes neurais como agente, uma Value Network e uma Policy Network, combinado com busca por árvore de Monte Carlo aqui. Basicamente é um algoritmo que tenta várias coisas, avalia quão bom vai ser aquilo e toma uma decisão. É exatamente o que se faz em Reinforcement Learning. Depois de ter alcançado uma certa proficiência, treinado jogando contra um humano, ele continuou sendo treinado jogando contra uma cópia dele mesmo, usando Reinforcement Learning. Então, nesse caso, o ambiente inicialmente era um humano que estava jogando contra o algoritmo, e depois o ambiente passou a ser
outra cópia dele. Um deles toma a decisão de mexer uma peça, e isso vai ter uma consequência em cima do outro, que vai tomar uma decisão de como mexer a peça dele. E vai mudar o tabuleiro. E nisso vai, os dois treinando simultaneamente. Último exemplo, uma inteligência artificial aprende a jogar Super Mario. Como que isso foi feito? Foi feito dessa forma. Eu tenho aqui uma representação do ambiente, que é a tela. É o que o jogador teria acesso. Vendo aqui os quadradinhos aqui, representando o chão, representando essa plataforma aqui. Um para o inimigo, um para o Mario. O que é a minha saída? São os comandos possíveis de dar para o Mario. Os botões que eu posso apertar na plataforma. E o que é o meu agente? Essa rede neural que está aqui no meio, que tem uma cara bem zoada. Por que que ela tem essa cara zoada? Porque ela foi criada automaticamente a partir de algoritmo genético. Como que isso funciona? É, ele partiu de uma rede bastante simples, por exemplo, uma única camada, para tentar tomar alguma decisão. Ele deixa essa rede treinar um pouquinho. Um pouquinho quanto? Boa pergunta. Por exemplo, treinar 10 épocas, por exemplo. Uma quantidade pequena mesmo. Não o suficiente para chegar num modelo pronto, mas alguma coisa. E avalia a performance dela nesse ponto. A performance dela avaliada pela fitness function aqui. Ele faz isso para muitas redes. Cada uma delas, depois de treinar esse um pouquinho, ele faz uma modificação aleatória. Por exemplo, acrescentar uma camada, mudar a quantidade de neurônio, resetar os neurônios, enfim, alguma modificação aleatória na rede. E treina de novo. E vai nisso, as melhores ele mantém, as piores ele mata e copia as melhores. E nisso, depois de muitas e muitas e muitas gerações de muitas redes neurais sendo treinadas para isso, ele consegue um modelo bastante bom, mas com uma cara bem esquisita, porque ele vai criando camadas de forma meio aleatória, fica parecendo essa teia de aranha estranha. Obviamente, como ele está treinando muitas e muitas redes, isso é particularmente pesado mesmo comparado com outras coisas em Deep Learning. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Perguntas, eu vou responder por vós o que puder. Tá bom, isso não foi exatamente uma pergunta, mas eu vou ter que responder mesmo assim. Tabelas de taxonomia biológica definem o que é um ornitorrinco, parágrafo binário e FSD. Sim, mas eu estava me referindo à imagem, na verdade. Eu não estava me referindo a sequenciamento genético. Nem a tabelas de taxonomia, nem a... Enfim. É, alguém perguntando como fica aplicações para saúde. Bom, para saúde tem muita coisa. Eu citei a segmentação de tumor usando Deep Learning. Tem, putz, eu tenho dois exemplos na cabeça que eu não posso mencionar porque são de clientes. É, tá, tem outra aplicação de saúde, na verdade um pouco mais de esporte, na verdade. Aqueles, é, aqueles aparelhinhos que você deixa, por exemplo, você amarra no braço, por exemplo, e sai para uma corrida. E ele diz, ó, você está correndo, ou então você está parado. Ele fica o tempo inteiro monitorando você. Aquilo ali geralmente tem um algoritmo de machine learning por trás para ficar pegando o dado de um acelerômetro dentro do aparelhinho e com esse dado ele classifica o que você está fazendo naquele momento. É um exemplo. Outro exemplo, alguns celulares hoje em dia têm um sensorzinho infravermelho do lado da câmera. E esse sensorzinho você pode, por exemplo, baixar um aplicativo de oxímetro. Ele mede a sua oxigenação do sangue
no aplicativo através do celular. Geralmente se usa também um algoritmo de machine learning para digerir o dado desse sensorzinho. Só um exemplo. Tem alguma sugestão de GPU para começar com Deep Learning? Ok. Eu tenho na minha máquina pessoal uma GTX 1050 Ti da NVIDIA. Ela é boa para começar, mas para uma aplicação mais profissional você vai querer alguma coisa bem mais parruda, tipo uma Titan, uma Tesla. Se for fazer em MATLAB especificamente, eu recomendaria as da NVIDIA, mas eu sei que outras também são possíveis em outras plataformas. É, Todos esses modelos têm disponíveis no MATLAB? Tem. Alguns deles são bastante recentes, por exemplo, modelo de geração de imagem a partir de GANs. Ele, ele foi introduzido no MATLAB, se eu não me engano, na 19B, na versão passada, é bem recente. Então, se o seu MATLAB tiver em versão mais antiga, não vai ter. Mas a maioria deles está sim, mesmo nas versões um pouco mais antigas. Quais toolboxes do MATLAB para trabalhar com Deep Learning? Primeiro, a Deep Learning Toolbox, óbvio. Parallel Computing é praticamente mandatório, porque se você vai usar a GPU, você vai precisar do Parallel Computing. E se você quiser gerar código gerar código C do seu modelo para embarcar ele em algum lugar ou para botar ele para rodar em outro lugar, você vai precisar também do MATLAB Coder e do GPU Coder. E também, dependendo do tipo de dado que você for usar, você também vai precisar de alguns a mais. Por exemplo, se for imagem, é conveniente ter o Image Processing e o Computer Vision. Se for sinal, é conveniente ter o Signal Processing. Se for texto, é conveniente ter o Text Analytics. Qual treinamento você recomenda para se usar essas ferramentas? A gente tem treinamento no Statistics and Machine Learning Toolbox, no Deep Learning Toolbox, enfim, tem, a gente tem treinamento para tudo que eu mostrei aqui. Quase tudo. Para Reinforcement Learning ainda não tem. Ainda. Me preocupa questões éticas na aplicação do Deep Learning para tomada de decisão. O que é feito nesse sentido? Perguntinha desconfortável, vou ser sincero aqui, mas ok. Tem, tem bastante gente discutindo isso, na verdade. Por exemplo, os carros da Tesla. Tesla está tentando fazer carro autônomo. Um carro autônomo, se ele tiver numa situação aqui, ou ele mata alguém atropelado, ou ele mata o próprio passageiro, quem ele deve matar? É, Pode vir a acontecer esse tipo de situação. E quem é responsável? A companhia é responsável pelo, por um acidente causado por um carro autônomo? É difícil de responder isso. E definitivamente é difícil para o programador responder isso. O MATLAB tem ferramentas para Deep Learning? Sim, já citei ah, em outra pergunta. Por favor, em Machine Learning, Deep Learning, usamos o conceito de inferência estatística? Conceitos de... Tá, se puder elaborar um pouquinho melhor essa pergunta, eu agradeço. Tá, como podemos embarcar aplicações de IA? Alguma dica de procedimento? Com o MATLAB Coder
GPU Coder, você consegue gerar código C de um modelo de Deep Learning feito para rodar em um, por exemplo, ou em GPU, ou em ARM, ou hardware no geral. É, não é de todo complicado. Se eu não me engano, eu mostro isso no webinar de detectores, ou no webinar de modelo YOLO que eu fiz ano passado? Acho que é. Para detecção e identificação de muitos objetos movendo simultaneamente, qual técnica tem mais potencial, Machine Learning ou Deep Learning? Hum, tá. É, estar se movendo ou não, eu acho que não tem muito impacto nesse caso, porque ele vai classificar imagem por imagem. É, mas para muito. hum, Tá, isso foi bem específico. Assim, o modelo YOLO, ele é o que tem de melhor hoje em dia para detecção de objetos. Ele vai botar uma caixinha em volta de cada um, funciona. Só que ele tem uma restrição muito séria. É, e essa restrição aparece quando são muitos objetos. Ele, ele tem uma limitação de quantos objetos ele consegue detectar. Porque o que ele faz é ele segmenta, ele picota a sua imagem em quadradinhos menores. Cada quadradinho vai ter uma bounding box ali. E ele vai dizer se aquela bounding box tem um objeto ou não. E ele vai te retornar só as que tem ou não. Então, na verdade, ele não. é, ele tem uma limitação fixa de quantas bounding boxes ele pode te retornar, que é em quantos quadradinhos ele picotou sua imagem. É, se você tiver muitos objetos, você pode ter mais objetos do que ele é capaz de mostrar. É, hum, outros modelos de Deep Learning para detecção de objetos não têm essa limitação, mas eles também não conseguem rodar em tempo real. É, por exemplo, o modelo Faster RCNN, eu acho que é esse o nome. Ele é basicamente você pegar um classificador e rodar em cima de toda a sua imagem, varrendo ela. Não, por ser um classificador que você vai aplicar 500 vezes, ele é lento. Não, ele não tem como ser rápido. Mas ele não vai ter a limitação de quantidade de bounding boxes que nem o YOLO. É, machine Learning para detecção, eu não me lembro exatamente. Não, tem sim, tem sim. Machine Learning para detecção tem um modelo que é baseado em Bag of Features. A aplicação mais tradicional dele é para classificação, não é para detecção. Mas é possível aplicar para detecção com esse mesmo princípio, de você varrer a sua imagem em pedaços pequenos e classificar pedaço por pedaço, baseado em Bag of Features. Não, é possível de fazer. Não acho que seria a melhor abordagem possível. Eu acho que com o Deep Learning ficaria melhor isso. Ah, qual bibliografia você recomendaria para quem está começando? Tá. Quando eu estava começando, eu baixei alguns livros. Eu não lembro os nomes dos autores, mas eu tenho aqui na minha máquina. Eu vou procurar os nomes e passar por e-mail. Mais fácil. Alguns dados da área de saúde apresentam censuras. Levando em conta censuras, como é feita a separação dos dados de teste e treinamento? Ahn, tá. Eu teria que ver esses dados. Me pareceu bem específica a sua pergunta. Mas
a princípio, a separação em teste de treinamento é feita de maneira aleatória. Você escolhe, sei lá, 80% para treinamento e 20% para teste, e escolhe aleatoriamente. Eu não sei exatamente como que as censuras afetariam essa separação. Se você, se for estritamente necessário que a parte é, que ambas as partes tenham quantidades iguais de censurados e não censurados, alguma coisa assim, dá para colocar esse tipo de vínculo na amostragem, é, é, no processo de amostragem para separar em treinamento e teste. É, não sei se isso responde completamente a sua pergunta. O algoritmo se indicaria para diagnóstico, tratamento de falhas críticas em sistemas críticos, exemplo, refinarias, plataformas de processo, indústria do setor petroquímico. É, você precisa da abordagem de manutenção preditiva, que é você tem sensores nos seus equipamentos, é, pegando todo tipo de dado que possa ser relevante, vibração, temperatura, pressão, vazão, enfim. E com esses sensores você extrai features de sinais. Feature de sinal geralmente são características do espectro, por exemplo, picos, larguras, amplitudes, posição. Algumas coisas mais simples também, tipo média e desvio padrão. Extraindo essas características, você alimenta um modelo de machine learning. Você geralmente não vai ter um específico que é bom para essa abordagem. Você pode testar todos eles e usar o que fica melhor. Não tem não tem uma limitação. Se você vai treinar um classificador para diagnóstico de falha, qualquer algoritmo de classificação, a princípio, é usável. Sobre o oxímetro, não tem nenhum da Method aberto ao público. Eu acho que tem sim. Eu lembro de já ter visto um modelo de Simulink que modela um oxímetro, mas ele não chega a fazer nada de machine learning com esses dados, ele só simula mesmo. Para sistemas de controle, qual das técnicas será mais viável? Reinforcement Learning. Reinforcement Learning tem controle escrito na testa. Ele na verdade, um modelo de controle. Você está treinando um modelo para tomar decisões. E o que um modelo de controle é isso, ele toma a decisão de setar tal propriedade em tal valor. Tipo, é um modelo de controle. Os modelos de Deep Learning sempre geram features numéricas para o nível final da geração do modelo. Eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta, mas eu acho, se for o que eu estou pensando, é sim. O modelo de Deep Learning, ele trabalha com qualquer tipo de dado, só que internamente tudo é número. Ele vai pegar texto e vai converter em vetores numéricos, uma sequência de vetores numéricos. Ele vai, ele vai pegar dado categórico e ele vai converter numa matrizinha de zeros e uns. Nada dentro do modelo de Deep Learning vai ser uma string, por exemplo. Tudo que entrar vai virar número. vai- Todas as camadas aplicam operações matemáticas que, no fundo, são multiplicações de matrizes com alguma operaçãozinha. A camada final vai te dar, se for um modelo de classificação, por exemplo, vai te dar probabilidade de ser de cada classe, números. É, e só aí é que vai ser convertido para algo legível do tipo, isso aqui é classe tal. Não, mas tudo que está dentro do modelo de Deep Learning é numérico. Então, eu não sei se era exatamente nesse sentido que você estava pensando a sua pergunta. Alguma plataforma em nuvem que você recomenda para quem não tem GPU?
A Amazon e a Azure, ah, ambas, o MATLAB já tem uma arquitetura de referência para se trabalhar nela. Se você entrar no site da Mathworks, tem alguma seção MATLAB on Cloud, alguma coisa assim, lá você encontra um link para as arquiteturas de referência que estão no GitHub, e de lá você consegue lançar uma instance, por exemplo, da AWS. Com alguns cliques de botão, você lança uma instance na Amazon com a configuração que você precisa. Se eu não me engano, as instâncias da AWS que tem GPU usam a Tesla V100, eu acho. Eu teria que checar isso, mas é uma das Teslas mais recentes, top de linha. Não tem nada do que reclamar dela. E tem instâncias, inclusive, que tem 2, 4, 8 GPUs. Então dá para fazer coisas bem grandes usando, usando em cloud. Tá, minha pergunta é mais estatística do que machine learning, mas talvez possa ajudar. Tem uma série de dados qual- que eu tenho qual a melhor forma de eu determinar qual a distribuição deles. E plotar e ver qual parece ser o melhor fit. Tá. É, Você tem no MATLAB várias. Tá, vou falar do MATLAB porque é o que eu tenho mais experiência, tá? Mas eu tenho certeza que as outras linguagens também têm. Tem funções para fit de distribuição. Você pode pegar a sua série de dados, fazer um fit de uma distribuição conhecida, por exemplo, Gaussiana, Poisson, o que você imaginar. E você consegue avaliar a qualidade desse fit com testes de hipótese. Também tem lá uma lista gigantesca de testes de hipótese. E você também consegue fazer o fit de uma distribuição kernel, que não é bem uma, não é uma distribuição fixa. Ele é quase que uma forma de você avaliar a densidade de dados em cada região. Funciona também. E também dá para fazer um teste de hipótese em cima. Elizabeth teve que sair e voltar. Em Machine Learning, Deep Learning, usamos o conceito de inferência estatística? Sim. Assim, por exemplo, nos modelos de classificação, tanto de Machine Learning quanto de Deep Learning, a sua saída vai ser uma classe, mas você tem uma segunda saída que são as probabilidades de cada classe. Então, o que o modelo está fazendo internamente é, é, é praticamente inferência estatística. E em alguns modelos específicos, por exemplo, na Naive Bayes, é, é, assim, é inferência estatística do começo ao fim. Ele está aplicando a regra de Bayes. Acabou. É inferência estatística. Então, você teve que sair e voltar. Não sei se você ouviu quando eu respondi sobre as censuras. Alguns dados de saúde apresentam censuras, levando as censuras em conta, como é feita a divisão em teste e treino. Responder de novo, caso você não tenha ouvido. Eu teria que olhar esses dados porque me parece bem específico do problema que você está trabalhando. Mas sem olhar, eu diria que não faz muita diferença. Sua divisão em dados de treinamento e de teste é aleatória. Você escolhe 80% aleatórios para ser treino, 20% aleatórios para ser teste e acabou. Se for muito importante levar essas censuras em consideração, você pode acrescentar regras aí no meio desse processo aleatório de seleção. Você pode, por exemplo, forçar selecionar de forma que fique uma quantidade igual de censurados e não censurados em cada um, tanto no treino quanto no teste, por exemplo. Aí vai, para falar mais do que isso, eu teria que olhar os seus dados. Parece bem específico a sua pergunta. Irapuru perguntando, no caso de música, pode-se jogar direto no Deep Learning? No- Até dá. Não exatamente direto, você tem que converter para um formato adequado. A sua música é um sinal. Você tem que ou converter em espectrograma, que aí fica como se fosse uma imagem, e você consegue alimentar um modelo de Deep Learning com isso. Um modelo de Deep Learning
de rede convolucional, o clássico. Ou você pode extrair features do sinal, do jeito que você faria em machine learning, e usar essas features para o modelo LSTM, tratar como uma sequência. Tem as duas abordagens para áudio. Eu particularmente prefiro a do espectrograma, ela é mais bonitinha, mais elegante. Ok, parece que não tem mais perguntas. Eu vou encerrar por aqui, então. Obrigado pela participação de vocês e pelas perguntas. Até o próximo webinar.